Boa tarde a todos. Eu sou a Ellen, aqui do Imaflora, coordenadora de certificação de plantações. Estou junto com a Lorena. Oi, pessoal, boa tarde. Antes da gente começar, só para confirmar se está todo mundo ouvindo, se puder, alguém tiver com dificuldade de ouvir, coloca aqui no chat, que daí a gente tenta responder, tá bom? Bom, a semana passada, eu, a Lorena e o Renato estivemos em Bonn, no FSC Internacional, para participar da CB Meeting. E a ideia desse webinar é a gente trazer, principalmente, o que teve de destaque durante essa semana de reuniões, né? Explicar um pouquinho para vocês o que é essa reunião, o que ela significa, e trazer os principais pontos mesmo que foram discutidos lá e alinhados. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo chat. Se quiser se aprofundar em algum dos temas, a gente vai estar à disposição. Depois, acho que a gente pode mandar nossos contatos, né? Se alguém quiser mais esclarecimentos, a gente não vai aprofundar em nada muito específico, porque tem muita coisa, na verdade, então a gente vai estar à disposição para conversar e trocar qualquer ideia que precisar depois, beleza? Bom, não sei se todo mundo sabe o que é a CB Meeting, mas é uma reunião do Certificate Body, né, dos organismos de certificação. Ela é uma reunião de calibração e alinhamento, e ela é uma reunião mandatória, né, segundo os requisitos de acreditação. Então, nesse encontro, participam as organizações de certificação acreditadas, né? Sim. O FSC Internacional e a ASE, que é quem faz a avaliação, né? Quem audita durante todo o processo de acreditação. Ela ocorre anualmente, e esse ano foi a primeira vez que o Imaflora participou como organismo de certificação acreditado, né? A gente sempre buscou participar dessa reunião, mas nos outros anos nós participávamos como organismo de verificação junto com a Enforce Alliance. Esse ano foi a nossa primeira participação como organismo acreditado de certificação. Mais alguma coisa? No primeiro dia da reunião, a primeira parte foi de alinhamento do diálogo, né? Esse diálogo é um comitê, e ele serve para facilitar o relacionamento entre os organismos de certificação, a ASE e o FSC Internacional. Então, é como se fosse um petit comitê, né, para discutir com maior profundidade alguns assuntos. Então, no primeiro dia de reunião, principalmente a parte da manhã, foi de alinhamento deles, nós não participamos. E no período da tarde, foi aberto a todos, e aí nós estávamos lá, e nesse momento da tarde, para a participação dentro do triálogo, abriu-se 2 cadeiras. Uma que foi da Reinforce Alliance, que agora foi adquirida pela NEPCON, né? Então ficou liberado, e um outro organismo de certificação que acabou saindo por outros motivos. Então abriu-se 2 cadeiras nesse petit comitê, né? E aí o Imaflora acabou se candidatando e a gente conquistou uma vaga dentro desse triálogo, que ele é composto, é um facilitador, né, um comitê para facilitar essa conversa. Então, são 10 organismos de certificação, o FSC Internacional e a ASE. E aí existem várias outras estruturas de organização dentro desse, né, a gente chama de triálogo, que é a instância principal de discussão, mas existem outros desdobramentos. Então, hoje o Imaflora faz parte desse comitê,
que traz uma demanda bastante grande, mas que a gente considera muito importante, porque é onde muita coisa é realmente definida e aprofundada no que se refere ao FSC e, enfim, temas prioritários e alinhamentos que são importantes. Então, o Brasil agora está representado pelo Imaflora dentro dessa instância. Acho que é um dos marcos que foi bem importante para a gente participar desse encontro, né? Isso foi o primeiro dia da reunião. Ah, sim, a reunião foram 4 dias, aconteceu durante o período de 4 dias, né? E aí são divididos em vários temas, então a gente vai apresentar os principais temas dentro de cada nicho, né? Dentro do que é de cadeia de custódia, do que é de manejo. Acho que essa é a ideia aqui para trazer um pouquinho para vocês do que foi essa semana e qual é a importância disso para o sistema. E só para complementar, no primeiro dia, que esse dia que a gente, na parte da tarde, nesse momento, que foi na segunda, a gente é uma reunião exclusiva dos CBs, que é onde os CBs se alinham para que os CBs consigam também levar demandas e questionamentos para o FSC e para a ASE. Nos dias seguintes, aí sim que tem a participação da ASE, tem a participação do FSC, só que nesse primeiro dia, que é onde o triálogo ele exerce uma boa parte de facilitação, que é onde é apresentado todas as demandas que apareceram ao longo do ano, quais foram as questões que foram encaminhadas, como que foi tratado e como que o FSC respondeu, se tem coisas que já foram mandadas. Inclusive, nesse momento é que a gente define todos os CBs do mundo, define, ó, essa é uma questão, essa não é uma questão, é importante, não é? Então, é nesse momento que é definido e alinhado o que os CBs precisam para que o FSC e a ASE respondam, né? Porque, no caso, a ASE é um organismo que para a gente é muito importante, porque é quem faz as nossas auditorias. Então, por isso, e é difícil a interlocução, se não for uma interlocução canalizada e com um direcionamento de esforços. Então, esse triálogo, ele tem esse papel de facilitar toda essa movimentação, né? E hoje tem um painel que chama CB Panel, que é onde os CBs demandam as questões. Então, até mesmo quando um cliente certificado, um empreendimento certificado traz uma demanda, e que é uma demanda para além de alguma dos requisitos, a gente pode levar para o painel, para esse CB Panel, e o triálogo pode ser um instrumento que ajuda a responder e auxilia a gente a conduzir, se é preciso mandar prazo e para o FSC. Bom, e daí, então, a partir da terça-feira vieram as apresentações, né, no caso do FSC Internacional e da ASE. O FSC Internacional, no primeiro dia, trouxe principalmente as prioridades e as estratégias que eles estão adotando, que hoje traz um foco no impacto, né, que o sistema FSC promove no campo. Então, são as linhas de atuação, o que vai ser feito, principalmente em termos de comunicação, né? Foi falado muito de comunicar com as partes interessadas os impactos que o sistema promove no campo. Então, essa é uma das prioridades e a estratégia hoje do FSC Internacional, a principal, né? Eles apresentaram todo um plano que daria para a gente ficar aqui falando por umas 4 horas, mas esse acho que é o highlight do que eles trouxeram, né? Eles apresentaram para a gente também uma pesquisa de mercado que foi feita no mundo todo, e a ideia dessa pesquisa que foi feita era entender as demandas e ofertas de produtos certificados FSC. Então, foram mais de 50 questões aplicadas para realmente entender o porquê que alguém deixa de ser certificado, o porquê que alguém é certificado, e esses resultados a gente ainda não recebeu o relatório finalizado, mas são resultados que são interessantes para a gente, né, que atua dentro desse sistema, entender um pouco, né, o que leva alguém a se certificar, o que leva alguém a desistir, de repente, da certificação. Então, eles apresentaram um pouco dessa pesquisa para a gente e o resultado a gente ainda não recebeu, mas em breve a gente terá isso em mãos.
PSU, né, também fez algumas apresentações, e aí eles trouxeram a estrutura, né, principalmente a estrutura e mudanças do organograma deles, né, com novos responsáveis, como que esse organograma está dividido. Então, assim, ele é bem grande também, mas eu acho que esse foi um ponto bastante importante para a gente, para saber quais são os pontos de contato dentro dessa instância do FSC, né? Apresentaram também as suas atividades prioritárias, que são as definições dos IDIs para a política de pesticidas, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a elaboração do guia para alto valor de conservação, a revisão do padrão de grupos, né? E os critérios de elegibilidade para grupo de cadeia de custódia. Então, essas são as atividades que eles definiram como prioritárias, e depois, dentro de cada um desses temas, a gente vai falar um pouquinho do que significa cada tema desses, né, e qual, enfim, o potencial impacto disso dentro do sistema. A ASE também trouxe algumas apresentações, mas principalmente, assim, eu acho que é muito mais relevante para os organismos de certificação, né, porque eles fizeram uma análise toda do ano de 2018, apresentaram alguns números, né, da quantidade de auditorias que eles fizeram pelo mundo, alguns dados de não conformidades e aonde que são os pontos que mais são recorrentes, né, enfim, eles fazem toda essa análise e foi apresentado, então, essa análise que foi feita pela ASE para a gente. A estrutura que eles estão organizados hoje, as mudanças, né, que aconteceram e o planejamento de atividades para 2019, que é basicamente onde eles vão auditar, quem eles vão auditar, e aqui no Brasil a gente já está aí, já foi divulgada a consulta pública, inclusive, eles estão vindo, em junho, a gente vai ser auditado, 4 e 5, né, de junho, e a gente vai passar por auditoria da ASE, já está divulgado a consulta pública dessa auditoria. Que basicamente é isso, e a gente entendeu que acaba sendo muito mais relevante para os organismos de certificação do que para um público geral, mas se alguém quiser aprofundar mais alguma coisa do que é isso, o que significa, por quê, a gente consegue fazer uma conversa mais específica, né? Bom, daí dentro de cadeia de custódia e madeira controlada, o que teve de principais pontos foi esse advice note sobre false claims, né? Que na verdade é um advice note que vai trazer a orientação de como o organismo de certificação deve proceder quando encontrar ou se deparar com uma falsa declaração, né? Uma declaração falsa, alguém que esteja usando o FSC sem ser, né? Ou algo incorreto dentro disso. Então, é muito mais para os organismos de certificação, como proceder e como encaminhar isso. Esse documento, esse Advice Note, vai ter a consulta pública aberta agora em abril de 2019, então até o final desse mês ele já vai estar lá na plataforma do FSC Internacional para receber comentários das partes interessadas, né, enfim, sobre como deve ser, e é uma consulta pública mesmo, aberta a todo tipo de questionamento ou sugestão. Então, quem tiver interesse em participar, a gente, na verdade, tem vários documentos que vão estar saindo para consulta pública agora nesse mês, e para quem gosta, para quem atua dentro do sistema, é importante participar desses momentos, né? Um outro ponto foi essa caution list, né, que é a proposta de criação de uma lista de empresas que tentam de alguma forma, ou tentaram de alguma forma burlar, né, o sistema, ou enfim, são empresas para que a gente tenha cuidado, né? Então, essa é uma proposta de ser feita essa lista, onde existam graves problemas, empresas que, de repente, o FSC não tem interesse de se relacionar ou de trazer para dentro da certificação por problemas de gravidade maior. Então, isso foi uma proposta que ainda está em análise, na verdade, né? Eles levaram para a gente discutir ali como isso impactaria ou não o sistema.
Então, está em aberto ainda, não tem documento, não tem nada muito concreto ainda, mas talvez mais para frente isso se torne uma orientação mais oficial, digamos assim. E essa caution list, ela é para empreendimentos que já foram certificados, então é uma forma de rastrear, do FSC conseguir rastrear e não perder de vista que é uma empresa que já teve alguma questão em relação à reputação do FSC, à imagem. Então, qualquer questão qualquer empresa que tenha tido alguma questão com o uso da imagem e da reputação do FSC, ela vai entrar nesse caution list, e isso vai estar tudo dentro do sistema, mas para os organismos de certificação conseguirem identificar. Isso. Um outro advice note que vai abrir a consulta pública também até o final do mês é sobre espécies, né, que dentro da cadeia de custódia de maneira controlada, acho que é uma novidade. Isso para o manejo a gente já tem, né, que é você declarar quais as espécies da onde provém o seu produto, né, seu produto é de alguma espécie, que espécie é essa? Então, fazer essa declaração. E aí isso também entra tudo no sistema, e existem 3 exceções, né, que não vai precisar seguir esse advice note, que é material impresso, componentes pré e pós-consumo que entram no produto, né, certificado, componentes de papel do produto final. Então, essas são as 3 exceções que foram colocadas para esse advice note, e aí, nesse documento, eles trazem como que vai ser feita essa declaração de espécies, como que isso deve ser tratado dentro do sistema. Então, é uma mudança, né, realmente, que ainda não está implementada, está em consulta pública, tá não. Será aberto até o final de abril, agora desse mês. Para a madeira controlada, a madeira controlada é uma questão estratégica, né, dentro do FSC, e teve início a estratégia para tratar do tema de madeira controlada lá em 2016, né? Teve uma consulta pública de julho a setembro de 2018 sobre essa estratégia, onde foram consultados vários stakeholders, foram feitas reuniões, enfim, discussões para elaboração dessa estratégia. E ela foi aprovada pelo board agora em março e vai estar aberta a consulta pública. Vai publicar agora em abril de 2019. Agora no final desse mês também vai estar pública a estratégia do FSC para madeira controlada. Porque a madeira controlada é uma questão estratégica dentro do sistema, mas até então ela não tinha nada muito definido, né? E agora tem-se, enfim, quais os rumos, quais os horizontes vão seguir. Então, esse documento é um documento que já está aprovado pelo board e ele vai ser publicado até o final desse mês. Para manejo florestal, enfim, eles passaram vários temas, na verdade. Um deles foi a política de pesticidas, né, que tem a previsão de aprovação agora em maio de 2019. E aí tem todo um cronograma. A política de pesticidas, para quem tem acompanhado, ela vai mudar um pouco a forma das derrogações que hoje a gente trabalha, né? Então, ela vai ter um phase-out aí, né, para deixar de ser da forma que é e passar a ser nessa nova estrutura, uma vez que ela for aprovada agora em maio de 2019. Então, a previsão é que ela esteja efetiva em agosto de 2019, com um período de transição até 2020, né? E durante esse processo, desde o início, na verdade, já está sendo definidos os indicadores genéricos, né, internacionais, e a previsão de finalização até novembro de 2020. Então, isso impacta um pouco na forma de se usar os pesticidas, não vai ser mais por derrogação. Então, foi apresentado um pouco de como isso vai ser feito dentro dessa nova política. E esse cronograma, né, de aplicação e efetividade.
Aí, se alguém tiver mais interesse, quiser aprofundar de como que isso funciona, né, como que funciona hoje, como vai funcionar no futuro, a gente também pode conversar, mas a documentação toda também explicando esses processos estão na página do FSC Internacional, mas a gente também está à disposição para... Tem uma do Muriel. Boa tarde. Como será o procedimento para as derrogas futuramente? Então, o procedimento, a partir da nova política de pesticidas, provavelmente não haverá mais derrogações, né? Vai ser baseado em análise de risco e cumprimento dos indicadores genéricos internacionais. Então, vai ser uma nova forma, a gente ainda está chamando um pouco de derrogação, porque a gente ainda não achou o nome para isso, mas vão ter, sim, os fatores de risco que vão ter que ser cumpridos, né? Da mesma forma, mas numa estrutura diferente. Então, aí a gente pode até depois conversar, se quiser deixar, acho que é melhor deixar nosso e-mail e a gente passa com mais detalhes para vocês, como que vai funcionar tudo isso. Né? Mas a gente ainda tem um tempo aí para adequação e assim, vai mudar muito, mas ao mesmo tempo o FSC ele entende, né, qual é a situação e isso vai sendo feito gradativamente. Não sei se é suficiente. Ok. Sim, temos. Ok, a gente pode depois, no final do webinar, a gente pode mandar um e-mail para vocês com o nosso contato, porque nesse caso das derrogações, eles apresentaram para a gente o fluxo, como que vai funcionar isso, um fluxo um tanto quanto mais estruturado, apresentaram dentro de caixas mesmo, fluxograma. Mas ela não está sistematizado e ainda tem algumas questões internas para eles definir. Então, a gente não consegue, que nem ela falou, a gente ainda chama de derrogação porque não tem um nome mais adequado, mas a gente passa para você o que eles nos trouxeram. Pode o que foi apresentado e como é que isso está sendo pensado, enfim, as previsões. As previsões de aprovação da documentação e de efetivação são essas, né, mas são previsões também. Isso pode adiantar pouco provável, mas às vezes acaba até atrasando por algum motivo. O RPA, o projeto RPA, é um Risk-Based Approach, que é um projeto de manejo, que a ideia é fazer uma abordagem baseada nos riscos, né, claro, mas considerando aspectos sociais e ambientais. Também ainda está numa fase bem de projeto, mas a gente achou interessante trazer para dividir com vocês, porque é uma abordagem também um pouco diferente, que é olhar o país baseado nos riscos ambientais e sociais para auxiliar nas avaliações. Então, mas assim, ainda tem, e aí ele considera também se tem um CDP formado no país, se não tem. O CDP é um grupo que define os critérios, os indicadores e os critérios dos padrões nacionais. Então, ainda tem como que funciona quando tem CDP e como não funciona quando tem CDP. Mas assim, ainda está muito na fase de projeto, mas a gente falou assim, vamos trazer, porque é uma questão que pode ter impacto lá na frente, né? Então, eles ainda estão em fase de desenvolvimento e estruturação dessa análise de risco. Talvez funcione um pouco como as análises de risco de maneira controlada por país, né? Por país, né? Que é desenvolvida pelo escritório nacional, né? Do FSC, pelo FSC Brasil, e aí se aplica por região. Então, talvez seja alguma coisa parecida com isso, mas ainda não tem muita informação ainda, é um projeto ainda. Ele é um projeto que está sendo aderido voluntariamente por alguns países, né? E no Brasil, hoje, a gente está na fase de finalização do nosso padrão,
tanto para plantações quanto florestas naturais. E isso, na verdade, é uma decisão que quem toma é o CDP, né, que é o Comitê de Desenvolvimento de Padrões. Se ele vai querer fazer essa análise de risco ou não. Então, isso foi passado para o CDP Brasil, essa situação, e a gente ainda está sem uma resposta de se a gente vai adotar esse projeto e tentar aplicar isso aqui, ou se a gente vai seguir da forma que o padrão já está elaborado. Então, essa decisão realmente fica ainda na mão do CDP. Outros pontos foi dentro do New Approaches, né? Que é um projeto grande do FSC Internacional, que olha muito para desenvolver, trazer inovações, principalmente olhando para pequenos produtores, e tentando inserir esse público dentro da certificação FSC. Então, dentro do New Approaches, a gente tem várias iniciativas. Uma delas é o Contractors, e o Contractors é você considerar o seu prestador de serviço como certificado, né? Certifica esse prestador de serviço. Para o Contractors, a gente já teve, no ano passado, alguns testes em campo pelo mundo, foram 2 ou 3, e esse ano a gente está desenvolvendo o teste piloto no Brasil, do Contractors, junto com um grupo certificado. É um projeto bastante interessante, ele traz algumas revisões do anexo de grupo, né, que é a norma que rege os grupos de certificação, a 30005, e ele também propõe algumas alterações dentro da 20007, né, que principalmente em relação a critérios de amostragem. Né? Então, quando você traz o prestador para dentro do grupo, você muda algumas estruturas, e essa é um pouco da proposta do Contractors. Uma outra iniciativa é o Stepwise Approaches, que é como se fosse uma certificação modular, onde define-se quais são os critérios prioritários para o primeiro ano, você avalia esses critérios críticos, né? E esse grupo já sai certificado. Ou seja, ele sai sem estar cumprindo 100% do padrão. Ele cumpre os critérios críticos e aí ele tem prazos para ir alcançando as metas, até cumprir o padrão por completo. Essa é uma outra iniciativa que também já teve algumas iniciativas de teste piloto pelo mundo. No Brasil, a gente ainda não tem nada nesse sentido, por enquanto. Nenhum teste acontecendo e nenhuma previsão. E uma outra proposta do New Approaches que eles estão avaliando e olhando bastante é a elaboração de padrões simplificados, né? E aí surgem várias propostas e eles estão tentando compilar isso e ver como que seriam esses padrões simplificados que a gente não está falando do SLIMF necessariamente, seria um padrão realmente simplificado. Uma coisa diferente do que a ideia do projeto é um pouco quebrar essas caixinhas, né, e propor inovações realmente dentro do sistema. Então, é um outro foco que eles estão trabalhando bastante. E mesmo dentro do Contractors, eles estão fazendo a revisão do padrão de grupos, né, da 30005, não só via os testes de campo do Contractors, mas para tentar viabilizar um pouco mais a certificação para grupos. E também nos critérios de amostragem da 20007. Então, tem coisas acontecendo paralelas, uma embasando a outra, né? Mas provavelmente a gente tenha novidades até o final desse ano, ou no meio do ano que vem, né? Sobre esses documentos que hoje a gente aplica em campo para uma grande quantidade de certificados. Eu acho que esses foram os principais pontos de manejo. A gente teve algumas outras discussões, e aí quem quiser entender um pouquinho mais, a gente não quis aprofundar nada, porque cada tópico desses foram apresentações de 2, 3 horas ou uma tarde inteira. Então, assim, foi bem densa, né, a reunião, mas a gente queria realmente passar para todos vocês, para o público, de alguma forma, o que a gente trouxe, né? Então, a gente trouxe bastante coisa, a gente tem bastante coisa para dividir, muita coisa para estudar, para melhorar, né, na nossa atuação e dentro do sistema também, para contribuir.
E a gente está à disposição para conversar sobre qualquer um desses pontos ou qualquer outro que vocês tenham interesse, a gente consegue aprofundar isso com bastante qualidade. Esse foi o pessoal que estava lá, né, em Bonn. Essa foto foi do lado ali de onde estava acontecendo o evento, então tem bastante gente aí. Eu e a Lorena, a gente está por aí, em algum lugarzinho, a gente está aqui, a Lorena, eu, né, a Dani do FSC Brasil também esteve por lá, teve o Matias da Asa, enfim, bastante gente aí, quem participa do sistema já conhece essas carinhas. E acho que a ideia era meia horinha mesmo para trazer esses highlights para vocês. Para o Muriel, a gente vai passar o material. Se há mais alguém, acho que pode mandar no chat mesmo, Lorena, nosso e-mail para eles. E aí vocês podem mandar qualquer pergunta ou qualquer questão e a gente consegue dar uma aprofundada nisso e dividindo aí um pouquinho do que foi e de como vai ser. A gente agradece a participação de todo mundo e estamos à disposição. Acho que era isso. Obrigada, gente. Boa tarde.